É bom ver vocês aqui. Entendo que existe um interesse cada dia maior pela busca de conhecimento, pela espiritualidade, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é o que vai nos levar para uma correção verdadeira. Cada vez é maior o interesse manifestado. É interessante, é importante destacar que isso também leva uma responsabilidade junto, né? A responsabilidade de que, se nós buscamos transformação, algo vamos ter que fazer. A transformação não vem de outros lugares que nos deixa de dentro de nós, de nossas próprias decisões, de nossas próprias decisões e de nossas próprias escolhas. O que escolhemos fazer a cada momento, o que escolhemos fazer a cada dia e de que forma vamos fazer isso. Uhum. Se por algum motivo acreditamos que não temos nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de trabalho a fazer, nenhum tipo de missão ou de batalha a ser livrada, então provavelmente estamos nos iludindo que realmente existen várias coisas que podemos e que temos que fazer para, não só para elevar o nível de consciência, sino para fazer essa parte da correção, que é a correção do mundo, necessária para uma transcendência do ser humano. Uma parte da correção corresponde a nós. Vamos vê-lo dessa forma. Uma parte da correção do mundo somos nós que temos que fazer. Cada um de nós. Senão seria muito fácil. A correção é com o outro e eu não tenho nada a fazer. Quem está errado é o outro, quem tem que fazer coisas é o outro. E nós? Na verdade é o contrário. No único ámbito, no único campo, no único lugar onde conseguimos fazer algum tipo de correção é nós mesmos. En nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestro emprego, en nuestro relacionamiento, sí, eso es una consecuencia. Uma consequência das transformações que operamos dentro de nós. A consequência é por que tenho um relacionamento ruim? Porque é algo que eu não estou dando, que eu esqueci de dar dentro desse relacionamento. Por que tenho uma vida financeira caótica? Porque é algo que eu me esqueci de dar, de pensar. Por que meu produto não vende? Porque dentro desse produto que eu estou fabricando, esqueci de pensar naquele que vai usar o produto. Ah, mas é o melhor produto do mercado. Sim, para você, mas para teu cliente, para aquele que vai usá-lo. A primeira condição, a primeira condição para criar qualquer tipo de realidade melhor, ou desejada, ou cobiçada, é pensar no outro. Por causa de pensar no outro, é que todas estas transformações, destas porções que estamos abordando essas semanas, todas estas transformações do mundo, todas estas acontecimentos que são relatados simbolicamente na Torá, mas que têm uma profundidade muito maior, como a gente vê essas semanas, podem ser, podem estar acontecendo, porque alguém pensou no outro. Lembra quando falamos de Abraão, que ficava na frente de sua tenda esperando que alguém passasse na estrada precisando de alguma coisa? E o jogava para dentro da tenda e via o que podia precisar. Lavava os pés, evangelizava, falava de Deus e de que Deus é único, e, enfim, até para o Criador era difícil segurá-lo, né? Aí criava dias de calor extremo para que as pessoas não saíram, né? Porque Abraão, com a idade que tinha, ele continuava, e com a fortuna que ele tinha, com a riqueza, continuava querendo fazer pelos outros. Esse crédito, porque isso é um crédito, essa energia trouxe um grande crédito para a humanidade, e a partir daí se funda uma nova raça, uma nova humanidade, né?
totalmente diferente, os acontecimentos mais marcantes da história do mundo, que são interpretados de diferentes formas, mas os acontecimentos mais marcantes da história do mundo. E contamos por que Noé não foi um dos grandes patriarcas fundadores ou símbolos de um povo, de uma civilização. É porque ainda tinha algo que ele tinha que fazer, que era pensar nos outros. Sim, o mundo vai ser destruído e eu preciso construir aquele barco ou aquela, é? Mas aquela estrutura, né? Aquela tevá, né? A arca, mas e o outro? Pensar no outro. Não será que mais alguém pode se salvar? Não será que posso fazer algo pelo próximo? Não, tudo bem, ele pensou em se salvar e seguiu as instruções. Mas ainda o mundo precisava de mais maturidade, né? E com Jacó, o que a Torá está tentando nos comunicar é que aparece alguém diferente. Alguém que olha para a sua própria correção, olhando para o outro, fazendo uma quantidade de o que hoje podemos chamar sacrifícios, mas tudo bem, os sacrifícios eram para a própria evolução, mas também respeitavam o outro e entendia que os outros também tinham sua própria evolução. Por isso, tudo o que estamos vendo nesse momento são correções. Correções de energia, que se posiciona em um lugar, se transforma, se equilibra, se desequilibra. Quando Jacó, o protagonista principal dessa novela que nos traz essas porções, nasce, não nasce sozinho, nasce com o irmão gêmeo, que é Esaú. Não podia nascer sozinho, porque o mundo teria se desequilibrado com a energia de Jacó apenas, e Jacó não teria tido também a contraparte para ele se ver, e se refletir, e se olhar num espelho. Ou seja, o seu oponente. Na verdade, seu oponente, essa contraparte era seu irmão, mas também não era. Era e não era. Veja que quando ele pede para Deus, me livra das mãos de meu irmão, nessa paraxá, no capítulo 32, né, do versículo 4 ao 14, tem 3 ou 4 vezes que diz, me libera ou me livra das mãos, me salva, me protege das mãos de meu irmão, Esaú. Por que tinha que informar que o irmão era Esaú? E se fala Esaú, tem que falar que é o irmão. Já falamos que a Torá não desperdicia letras, ni palavras, ni traços, ni pontos, ni sequer espaços. Então, por que Jacó tinha que falar que para Deus, 3 ou 4 vezes nesse trecho fala, quando fala meu irmão, acrescenta Esaú. Já sabemos desde algunos versículos anteriores o capítulos anteriores que nasceram juntos, que um nasceu primeiro e que o outro puxou o calcanhar dele para que não nascesse antes, que era justamente Jacó, que pega o irmão pelo calcanhar. Toda essa batalha estava se livrando dentro do ventre materno, como eu comentei na semana passada. Então, por que repetir e repetir me libera, eh, eh, me libra de meu irmão Esaú? Meu irmão Esaú. Parece que Esaú e o irmão, ele de alguma forma queria dissociá-los, porque tinham nascido juntos. O irmão e o Esaú eram duas energias? Provavelmente sim, agora nós vamos ver. Então, eles nasceram, essas duas energias se nos apresentam juntas neste mundo. Não uma primeiro e outra depois, porque qualquer uma. Por isso, esta batalha de quem nascia antes, primogênito. Um nasce antes, que é Esaú, mas o outro tira a primogenitura, enganando o pai, se fazendo passar por, e depois devolve para o irmão, no sentido de que se desculpa e se coloca por baixo, já promediando essa para allá.
ele se apresenta como manda um mensageiro falando que ele é o servo do irmão para tentar equilibrar aquilo que estava desequilibrado, ¿eh? Permanentemente essas energias em confronto, mas também em integração, precisam estar juntas. Quer dizer, para teu crescimento, existe algo, uma energia, uma situação, um problema, uma condição que precisa estar ali. Porque se não teria um desequilíbrio, você não teria contra que compensar ou realinhar essas energias ou isso que você está procurando. Não teria um mérito. Essa semana falamos em alguns dos grupos que tem, por exemplo, mitzvot, que são mandamentos de fazer e de não fazer, de restrição e de expansão. E comentamos que algumas partes do nosso corpo têm a ver com a expansão, com a criação, com os órgãos, e outras partes têm a ver com a restrição. Por exemplo, quando estamos falando de um músculo, de um nervo, de um ligamento, de uma cartilagem, estamos falando de restrição. Ou seja, o que dá forma a outra parte do corpo. O que faz com que o corpo se alinhe e se equilibre, vê? Estamos falando de expansão e de restrição. Aqui estamos falando da mesma coisa, uma energia expansiva e restritiva. Esav não se interessava muito pela espiritualidade. O nome Esav quer dizer completo. Alguém que nasceu completo, no sentido de que acreditava que não precisava mais nada. Completo em que sentido? No sentido material. Era maior, mais forte, diz que nasceu cheio de cabelo, vermelho e tudo o que lá está descrito, né? Alguém completo. Quer dizer, essa completude no físico, ou às vezes na parte física a nível dos bens, a nível material, faz com que não procuremos nada no sentido, faz com que não procuremos nada no outro sentido, no sentido espiritual. E qual que é o caminho de Jacó? Jacó acreditava completo, bueno, ele vinha de uma família aparentemente completa, né? Uma família que em algum momento ele cita, pelo mérito do avô e pelo mérito do pai, ele pede para Deus, enfim. Mas ele não se achava completo. Provavelmente umas pessoas mais com mais fortuna naquele momento, sim a nível material, mas a certeza dele é que essa fortuna a nível material vinha de algum outro lugar. Por isso, duas vezes, pelo menos, durante esta porção, ele a relega, ele a desestima. Não, tudo bem, te entrego toda a minha fortuna. Uma vez ao sobrinho, né, ao filho de Esav, que Esav quer matá-lo depois. Gera um ódio contra ele. Na verdade, Esav representa as forças do mal. Quais que são as forças do mal? Para os que estão um pouquinho mais avançados em Kabbalah. A tendência de querer receber só para nós. Ni de compartilhar, ni de dar, ni de expandir. Uma tendência restritiva. Querer receber para si mesmo. Querer receber para si mesmo é um sinônimo da pobreza. As pessoas pobres têm apenas essa tendência, mesmo que não a reconheçam, mesmo que os outros não a reconheçam. Sempre, através dos ditos, através dos fatos, através do que acabam fazendo para buscar mais, ou para buscar isso que acha que merecem, acabam se colocando em posição restritiva. Essa é a energia de Esav. ¿Eh? Então, esse equilíbrio que nos planteia esta paraxá, nós já falamos na porção anterior que Jacó sai abençoado pelo pai, a primogenitura, com toda a sua fortuna, e já no primeiro trecho do caminho tem que dar toda essa fortuna para o... Não é que tem, mas ele... eu já contei isso semana passada, né? Mas o irmão queria matá-lo diretamente, e manda Elifaz,
seu filho, o filho dele, para que mate o tio, né, no caminho. E aí ele expressa um dos ensinamentos que diz que um homem pobre é um homem morto. Então, se eu te entrego todo o que eu tenho. E aí sai de mãos vazias. Por isso, quando chega à casa de Lobão, depois acaba casando com as duas filhas, mas ele chega sem nada, sem joias, sem ouro, né? Mas consigue conquistar todo de novo. Mas aí que está a primeira reviravolta da questão, né? Ele acaba trabalhando 21 anos, durante 21 anos para Lobão, de uma forma praticamente se submete aos, não aos tratos, mas aos ditados, ao que Lobão queria que ele fizesse, que era trabalhar para ele. Ou seja, Lobão também representa as forças do mal. Nós falamos que uma das reencarnações depois é vilão, aquele que faz todas essas jogadas sujas para o Moisés, que quer matar o Moisés também. Então, Lobão era um mago negro, um mago poderoso, mas não tinha mais poder do que Jacó. Porque Jacó, antes de chegar lá, ele para no caminho, numa yeshivá, num lugar de estudo, o mais importante naquela época, e fica 14 anos. Eu contei, 14 anos sem dormir e estudando. Porque se ele dormia, não ia ser mais ensinado. O ensinamento parava aí. Então, ele fica 14 anos acordado. Quer dizer, ele vai para se completar no mundo de cima. Ele vai para completar sua alma. E depois, durante 21 anos, ele busca fazer um sacrifício ou um trabalho no mundo físico, quer dizer, no mundo do 1%. 14 anos ele passa no mundo do 99%, no mundo de alimentar a alma. Uma pessoa que passa sem dormir, logicamente não está neste plano. 14 anos. Está no outro plano. Se eleva para outro plano. Toda esta é a simbologia que nos traz esta porção. E durante 21 anos depois, desce para, vamos dizer, para os infernos, para a lama. ¿Eh? Ele vai pastorear, ele vai trabalhar, coisa que ele não precisava fazer. E se ele queria, podia ter saído dessa energia rapidamente. Mas ele se submete, ele busca uma prova. Qual que é essa prova? Um equilíbrio para poder depois enfrentar o irmão, entendendo como funciona esse mundo do 1%, este mundo de 1%, este mundo da matéria, físico. Esse é o equilíbrio, essa é a completude que ele busca através de todos esses anos eh, longe como assim, do seu lugar. O lugar nem é um território físico. O lugar é um lugar na família, o lugar é uma posição social, esse é o lugar da pessoa, o lugar que a pessoa acredita que tem e que se identifica com isso. Esse é o grande problema, quando a pessoa perde esse lugar, acha que ela não é mais ela. Acho que tiraram o chão, né? O chão desapareceu. Por quê? Porque a pessoa não tem outro sustento. O que Jacó faz, ela busca seu sustento espiritual e material, né? Para falar com propriedade de todo o que. E todas as próximas lutas que ele terá, uma delas é contra o anjo. Na Bíblia diz que é o anjo de Deus, no Talmud e no Zohar diz que é o anjo da morte. É um anjo enviado por Deus esse que luta com ele. Mas vamos por parte. Ele sai depois de 21 anos com a esposa, com os filhos, 11 filhos, ainda Benjamim não tinha nascido, e consegue atravessar o rio Jordão. Mas ele volta. Ele volta porque tinha esquecido uns vidros de azeite de oliva. Ele tinha esquecido umas pequenas coisas. Imagina, alguém milionário, alguém com fortuna, volta para buscar um vidro de óleo. Tudo bem, o óleo era para abençoar, para santificar, enfim.
o óleo tinha muitos usos elevados, mas voltar todo o caminho de noite, inclusive, para buscar não sei quantos quilômetros um vidro de óleo, um primeiro ensinamento é que você pode ter a fortuna que possa ter, mas o que abençoa, o que dá sustento a essa fortuna é cuidar das pequenas coisas e não descuidar as pequenas coisas. Esse é um dos ensinamentos que tem esta parte, né? Depois, o fato dele trabalhar e que o tempo, durante, por exemplo, 20 a 21 anos para Lobão, e que esse tempo tenha parecido nada para ele, os primeiros anos passaram muito rápido, os primeiros 7. Por quê? Porque esses anos ele os investiu trabalhando para esse personagem, mas com uma finalidade, que era casar com Rachel, né? Uma de suas filhas. Que primeiro casa com outra filha e tem que esperar mais 7 anos e vai extorquindo, né? Ah, mais 7 anos, tem que trabalhar para mim. E ele trabalha todos esses anos, mas passa muito rápido, muito rápido. Ele trabalha sem problema. Isto também nos traz outra mensagem e outro ensinamento interessante, que é que quando fazemos as coisas por amor, ou porque temos um objetivo, um resultado em mente, algo que realmente desejamos, o tempo passa mais rápido. Geralmente tem pessoas na família que falam, ah, mas você está fazendo tal coisa, você podia estar fazendo algo melhor, ou você não está ganhando dinheiro, ou, e isso que traz muitas vezes atritos, né? Entre pais, filhos, familiares. Mas imagina como todo seria mais perfeito se todos fizessem algo por amor, ou si todos fizessem algo por un objetivo común, o por un resultado más elevado, o por algo realmente esperado, o tempo pasaría más rápido, e fazer o que seja que você vai fazer seria algo muito mais prazeroso. Então, Jacó estava fazendo os trabalhos de repente que ninguém queria fazer, muito menos nesse nível, muito menos da família onde ele vinha, mas acabava sendo prazeroso. Quer dizer, aonde ele estiver, ele convertia isso em momentos de crecer e não de se lamentar. Isto está muito claro ao longo de toda a porção, né? Mas então, quando ele está voltando para buscar a família e continuar a viagem, que a ideia, a viagem era para se encontrar com Esaú e colocar as coisas em ordem, né? Equilibrar as coisas. Que foi onde ele pede para Deus, disse, me livra das mãos de meu irmão, porque ele tinha medo. Supomos que tinha medo? Não, ele tinha medo. Estava escrito lá na Torá. Ele tinha muito medo, ele estava aterrorizado. Do quê? De que o irmão o matasse. E aí, bom, aí vem uma parte que é quase ridícula, né? Vamos dizer, como? Jacó, com toda a sabedoria que ele tinha, ele conseguiu ascender a mundos elevados e descer propositalmente a mundos densos. Ele podia ter medo da morte? Do que ele tinha medo, então? Y aquí se unen las partes, aquello que falamos de inicio, pode ser, me libra das mãos de meu irmão, Esaú, me libra de Esaú. Sí, ya sabemos, irmão é Esaú, mas faz questão de repetirlo, porque no, vamos decir, o medo dele no era do irmão, o medo dele era reconocer que essa parte ruim, essa parte do mal do irmão, essa parte do mal era irmã dele. O medo de sentir que esse mal era o irmão, né? Não que Esaú era o irmão. Só que Esaú vinha junto, né? Porque encarnava essa energia do mal. Mas isto que ele fala para Deus é uma intenção de separar uma coisa e outra. O irmão e o mal. E esse era o grande motivo do reencontro. Onde ele coloca serventes e coloca todas umas 4 ou 5 linhas de frente
que llegan primero y mensajeros, que dice mensajeros, mas na verdade é a mesma palavra para anjos em hebraico. Então ele manda anjos. Em algum lugar diz, Jacó manda anjos antes de ele se apresentar perante o irmão para se desculpar e para arrumar as coisas, mas na verdade em outros lugares diz mensageiros. A palavra é a mesma. É a mesma palavra para reis também, só que muda a acentuação, mas são as mesmas letras. Mas não mandou reis, mandou, na verdade, mensageiros ou anjos, né? E aí, quando eu falei, se apresenta como o servo do irmão. E o irmão é o senhor, né? Ele se coloca em uma posição muito baixa em relação com o irmão. Ele tinha medo, então, dessa energia, que essa energia fosse afim com ele, ou seja, que fosse sua irmã. Quantas vezes sentimos que algumas reações, algumas energias, coisas que fazemos, que dizemos, acabam se identificando conosco, acabam sendo como um parente, como uma afinidade conosco. Essa é a parte perigosa. Né? Não exatamente o que fazemos, e sim identificar essas energias como parte nossa. E isso é o que Jacob não queria. Veja bem, a que ponto sutil e elevado Deus é a luz. Em Kabbalah chamamos a luz, né? A luz o compreende o entende que manda um anjo, que aí na Bíblia diz o anjo de Deus, em outras traduções diz o próprio Deus, mas no Talmud, no Zohar, em toda a literatura onde se revela realmente o segredo, por trás do que está escrito, fica claro, nos comentários do Arizal, fica muito claro que o que Deus manda é o próprio Esav sem as vestes, sem a aparência de Esav. E o que fica? Qual que era essa essência de Esav? A essência do mal. Por isso está nomeado como o anjo do mal. Aquele que luta com Jacó é o anjo do mal, que luta a noite toda até o amanhecer, né? E a qual o anjo não consegue vencer o Jacó, mas faz um ferimento na coxa dele, aí junto ao nervo ciático, e Jacó acaba sair dali mancando, né? E esta também é a origem de por que o nervo ciático se identifica o está señalado, representa as forças do mal. Quando, por exemplo, a carne kosher, um judeu vai primeiro que se desencoraja a consumir todos os quartos traseiros do animal, onde justamente tem esse nervio ciático. Mas se for, tem que tirar completamente esse nervo, coisa que é bastante trabalhosa, e aumenta o preço dessa carne, justamente porque aí estariam as forças do mal. O nervo ciático é um sinônimo também das forças do mal, justamente por essa luta e pelo lugar aonde esse anjo consegue atingir Jacó. Mas o anjo queria fugir. Já quando os primeiros raios do sol, o anjo queria que Jacó o liberasse e queria ir embora. E Jacó diz: não, antes você tem que me abençoar. E aí, quando o anjo pergunta como você se chama, ele diz: Jacó. Bom, a partir de agora você se chama Israel. Aí quando muda o nome de Jacob para Israel. O pai de nações. Inclusive Israel tem coisas bem interessantes dentro da palavra, do nome. Agora vamos ver com os slides. Mas eu queria mais revelar esta parte do medo. Medo do quê? Medo justamente de não sentir que essa energia do mal podia ser seu irmão, né? Depois se reencontram então com Isaac, se abraçam, cada um vai pelo seu lado, enfim. Mas as partes mais proveitosas, mais que têm mais ensinamentos desta porção, são estas que eu fui
que eu fui nomeando, né? Eu vou agora passar uns slides, a ver se nós, alguns dos conceitos, vamos passar a limpo para que fiquem mais claros, né? A porção se chama Vaishlach, e Vaishlach quer dizer enviou. Y envió. Vaishlach Yaakov Malachim. Cuando él envía os anjos, palabra Malachim, por eso falei que también significa mensajeros o anjos, até inclusive reis también. Mas aquí está como no sentido de mensajeros. Y envió Jacob mensajeros, a mesma palabra de anjos, para la tierra de su hermano Esav. ¿Mm? Eh, falei que ele se libertou do Lobão. Um, Uma coisa que fala o Zohar é que quando se livra de Lobão, do sogro, que o mantinha sempre com extorsões, Jacó sai completo. Tinha passado então 14 anos estudando no mundo do 99% antes de chegar na casa do Lobão e 21 anos trabalhando dependendo de forças densas, né? Onde também saiu vitorioso no mundo de 1%. Mostrou que ele podia fazer isso e ainda podia curtir muito o que estava fazendo e ainda o tempo passou muito rápido, porque era por um objetivo de se unir a outra energia, que era a energia de Rachel, que representa Malkut, o mundo físico. Eu já vou falando acerca da árvore da vida e o que estas energias significam, mesmo que alguns de vocês não tenham participado ainda nas reuniões onde falamos de Sefirá y de árbol de la vida y de todo eso. Porque así nos familiarizamos también con esa linguagem. Então, Jacó leva a família, serventes, filhos a atravessar o rio, mas ele volta para buscar uns pequenos vidros de azeite. Quando volta, já é de noite e não consegue atravessar o rio, e ali, então, é quando se enfrenta com o anjo de esta parte ruim de Esaú, que é o enviado por Deus. Além dos segredos que possa haver por trás desse pequeno recipiente de azeite, se oculta o ensinamento de que, mesmo possuindo grandes riquezas, Jacob volta atrás por algo pequeno. Uma das grandes formas de garantir o que temos no plano físico é apreciar absolutamente todo o que temos, mesmo se aos olhos dos outros parece pouca coisa. Inclusive, essa quantidade de azeite depois continua criando história, né? Em Yanuká, e quando Moisés e Arão estão no Éxodo, enfim, esse mesmo azeite depois de 1000 ou 1500 anos, continua dando o que falar. Provavelmente falaremos dele em outras porções futuras. Quer dizer, isso tem um sentido simbólico também. Eh, Porém, então, para se conectar novamente 100% com a luz, Jacó sabe que precisa enfrentar o passado, se liberar do peso de ter roubado a primogenitura do irmão e da ameaça de morte que lhe apresenta o Esaú, né? Esaú acreditava que ele estava morto naquele momento, porque tinha enviado o filho para matá-lo. Mas ele convenceu o filho com esta estratégia de doar todo o que tinha e com isso ele apareceria morto. Enfim, que ele fala para Deus? Te suplico, me protejas da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Repete, irmão e Esaú. Por que repetir? O que Jacó está pedindo ao Criador é uma das lições mais profundas da Torá, uma das maiores possibilidades de correção do mundo, né? Ele sabe que Esaú, além de ser seu irmão, tem um trabalho. Representa em sua manifestação na terra ao anjo da morte, que já falamos muitas vezes que o anjo da morte nada mais é do que nossa própria inclinação ao mal. E qual que é a inclinação ao mal? A inclinação do desejo de querer receber só para nós. Aí contei isso, a experiência e os exemplos que eu comentei antes, né? Ele quer dizer realmente o seguinte: te peço que me salves de pensar que a inclinação ao mal é meu irmão. Ele não quer reconhecer que Esaú, as forças negativas, e seu irmão são a mesma pessoa. As forças negativas sempre virão disfarçadas de algo. Isso temos que colocar na cabeça. Sempre as forças negativas vão se disfarçar. As forças negativas não vão vir diretamente e dizer, oh, uma tormenta de coisas. Não.
São pequenas coisas que começam na tua vida, pequenas decisões que se te apresentam e você toma a decisão, de repente, que vai te levar por um caminho que não é aquele que você deseja. Mas, por quê? Porque essa força do mal se te apresentou com uma cara familiar, conhecida, que você confia. Essa força do mal se te apresentou com a cara de tua sociedade, de tu país, de tua bandeira, de tua família, de teu pai, de tua mãe, em algo que você escutou permanentemente, mas que não está te levando por um caminho de teus objetivos, teus verdadeiros objetivos. Por isso, todo começa quando eu penso o que realmente eu quero. Provavelmente Jacob pensou isso. O que realmente eu quero? Ter um fundamento, um conhecimento que me permita enfrentar todas as situações. E depois enfrentar as situações. E depois, enfrentar aquilo que ainda não enfrentei. Então, é muito completo, e talvez um pouco complexo, mas muito completo o ensinamento desta porção. Então, isso porque muitas pessoas sentem afinidade com a inclinação ao mal, inclusive sentem que é seu irmão. Jacob não queria sentir que existia um laço filial entre ele e a inclinação ao mal. Ou, em outras palavras, não deixes que me confunda e acredite que esta energia que eu vou enfrentar é meu irmão. Estamos colocando em outras palavras agora, né? Certo? Por isso que ele enfrenta essa energia com muito mais disposição e a vence. Talvez ele não teria vencido o irmão, mas a energia que representava, sim. E Deus, em sua infinita inteligência, separa e envia este anjo para que ele possa vencer a energia. E não que no dia seguinte tenha que vencer o irmão, porque o irmão vinha com 400 homens, que também representam os 400 níveis de degradação da alma, enfim. Mas esta é a parte importante. Por isso, a luz, Deus, lhe apresenta a energia de Saf num recipiente diferente, com outra forma, para que ele possa derrotá-la no plano metafísico. Que o plano metafísico é o único plano onde se ganham as batalhas e se conquista o que desejamos. Isto é fundamental que o entendamos antes de continuar correndo e correndo atrás de coisas só do material, dos horários, disso, da agenda. Pense que isso é necessário, sim, mas isso vai ser muito mais fácil para você se você busca que essa batalha seja no plano metafísico e não no plano físico. Porque no plano físico te desgasta a saúde, a vida, a paciência, absolutamente todo. No plano metafísico, não. É uma batalha. Esse estranho que aparece no meio da noite, diz o Talmud e o Zohar, que é o anjo da morte. Eles lutam a noite toda, mas o anjo não pode com ele, pelos méritos que Jacob tinha feito no mundo espiritual, que é uma batalha espiritual e não uma batalha física. Até quanto durou a luta com o anjo da morte? Durou até o raiar do dia. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois vem o amanhecer. O amanhecer se chama Netz, que é o instante em que o primeiro raio do sol se vislumbra no horizonte. Jacó não o deixa ir até que o anjo não o bendiga. Então o anjo perguntou: Qual é teu nome? E o estranho disse: Pois você tem lutado com uma força divina. Eh, e diz: A partir de agora, teu nome será Israel. O anjo tinha pressa para ir embora. Por quê? Primeiro, porque era um anjo da morte, e quando aparece o sol. Mas aonde vai esses anjos? Todos, aliás, todos os anjos, quando aparece o sol. Eles vão a render contas, nos ensina a Kabbalah, eles vão dar conta de todo o que eles viram, de todo o que eles sentiram, viram, de todas as lutas e as batalhas, as orações que as pessoas falaram aqui, os pedidos, todo isso eles levam para o Criador. E pela primeira vez, um anjo tinha uma boa notícia.
para levar para o Criador. Então ele estava com muita pressa. Alguém que tinha lhe vencido e com ferramentas elevadas. Qual que é a simbologia, o símbolo? Como podemos imaginar isto? E este é um fato do qual surgem muitas práticas e coisas que nós vemos com os grupos avançados também. Quando o Sol vai se apresentando, vai sair, vai nascendo, toda essa parte de escuridão vai desaparecendo. Se nós vemos desde um satélite, por exemplo, o raiar do Sol é quando o Sol vai avançando a parte iluminada. Quando vai avançando a parte iluminada, tem legiões de anjos ou de mensageiros que se elevam e saem para criar esse novo dia. Vamos dizer, saem para que se possa estabelecer um balanço. O que fez cada coisa, em que lugar, em que pessoas, qual energia. Então, esse é o momento exato onde colocamos nossos resultados, bem quando o sol estava aparecendo. Por isso é nesse momento onde sempre falamos que é poderosíssimo. Bom, aí tem uma explicação metafísica, né? Tem outras explicações físicas, tem outras explicações quânticas, mas desde esse lado também coincide com isto que a Kabbalah ensina, onde colocamos nossa frase, nossa palavra, aquilo que ordenamos. Os anjos querem ser ordenados e não pedidos. Ordenamos para o anjo que ele leve uma mensagem direto para a criação. Saúde, financeiro, conquistas, projetos, empresas, sei lá, com qual intenção, com qual sentimento e palavra, tudo isso vai fazer com que isso chegue mais rápido. Isso é um método de criação. Mas esta é uma das formas de entendê-lo também. O enfrentamento entre Esaú e Jacó não apenas é algo externo, é um reflexo de uma luta interna do ser humano entre materialidade e espiritualidade, entre o ego e a alma, entre o receber e o dar, entre uma oposição entre luz e sombra. É importante entender isto. Cada ato de Jacó na casa de Lobão elevou faíscas de santidade presas em mundos inferiores. E ele sabia que, pela sua condição elevada, as faíscas de luz na agricultura, na hora de, do trabalho no campo, com os alimentos, com os animais, as faíscas de luz dos mundos caídos buscariam ele. Um pastor com essas características, por que tanto a figura do pastor em todas as simbologias? Justamente por isso, porque são pessoas, tanto Moisés, este aqui, Jacó, todo, están nos mostrando que pessoas que têm contato com a terra e com os alimentos e com os cultivos, quanto mais elevadas elas são espiritualmente, mais possibilidade de elevar as faíscas de luz. E o que significa elevar as faíscas de luz? Elevar um mundo que estaba caído, que es muy difícil de ser elevado, porque está no reino mineral, no reino animal, y no es a través de cualquier que ese reino o ese mundo se eleva. A través de personas elevadas. Faíscas de luz buscan seres de luz. Entonces, esto también explica en parte, y esto ya lo explicamos otras veces, por qué a fome no mundo, a pesar de que milhares de pessoas fazem doações, todo, a fome se amplifica cada vez mais, porque o alimento busca, a luz presa nos alimentos, busca seres de luz. Então, de que se trata todo? De fazer doações para eliminar a fome no mundo? Não, de ensinar a elevar a luz, através, por exemplo, da alimentação e dos atos que uma pessoa faz. Beleza. A letra que vamos ver hoje, depois de ter visto 20, vamos ver a letra 21, que é a letra Shin. O formato pode ser, aqui por exemplo, vocês estão vendo um formato. Vocês vão ver duas ou três formas da letra Shin, mas sempre tem as mesmas características. Três braços, ou três dentes, ou três lanças, ou três chamas. Três. Agora vamos ver esse três, o que simboliza e como se...
Na árvore da vida nós sabemos que as três colunas estão regidas por três elementos primigênios, ou seja, três elementos que fundaram a criação, necessários para criar todo o que existe, inclusive a Terra. Esses três elementos se chamam água, ar e fogo. Água na coluna da direita, ar na coluna do meio, representado pela Aleph, água representado pela Mem, e fogo na coluna da esquerda, representado pela letra Shin, justamente a letra que estamos vendo agora. Então, a Shin, já de início, está relacionada e associada ao elemento fogo, desde o início neste fractal que é a árvore da vida. A Shin representa o fogo divino que purifica e transforma. Na Parashá Vaishlach, esta que nós acabamos de conversar, Jacó atravessa um intenso processo de transformação espiritual e psicológica, culminando na luta com o anjo. Ele emerge dessa luta com um novo nome, Israel, simbolizando um novo estado de consciência. ¿Ve? A Shin está diretamente relacionada a esta porção, ou a estas porções. As três chamas da Shin e a jornada de Jacó, podemos vê-la desta forma. Vejam que interessante. Uma desses braços, ou uma dessas chamas, neste caso uma chama, porque estamos falando de fogo, representa ou simboliza o passado, o Gesed. Jacó é moldado por seu amor e desejo de receber as bênçãos de seu pai, movido pela luta contra as forças opostas, mas carrega o peso de ter se fugado, de ter fugido, né? Representa a misericórdia e a intenção inicial que o guiou para toda a sua caminhada. Essa é uma chama. A chama da direita, ou uma, na verdade, esta aqui é a chama da esquerda, essa aqui é a chama da direita. É, a chama de Geburá, esta aqui da direita e esta aqui da esquerda. Os 21 anos de trabalho de submissão a Lubão e a luta com o anjo. Essa é a chama de Geburá, da coluna esquerda. Momentos de restrição e enfrentamento, onde Jacó deve superar o medo, a dívida e a dúvida. A dívida que ele tinha também com a família, a dívida que ele ia deixando atrás e a dúvida. Aqui, Geburá, a chama da esquerda, traz disciplina e sacrifício. Já vamos corrigir aqui. Estamos falando de uma chama e estamos falando aqui desta chama. De Gesed e de Geburá. Então, depois temos a chama do meio, a terceira chama, o futuro, Tiferet. Após a luta, Jacó se torna Israel, aquele que luta contra forças poderosas e prevalece. A chama central, Tiferet, simboliza a integração de Gesed e Geburá, a harmonia alcançada. Então, vê como quando falamos que Jacó representa todo o Seirampim, todas as esferas emocionais, tanto ao lado da bondade, da misericórdia, como do rigor, ou seja, do juízo. Ele enfrentou todas estas energias para integrá-las posteriormente e transformá-las numa, muito mais luminosa. De fato, agora vamos ver a palavra Shin. A letra Shin simboliza estados de mudança. Representa o fogo que tem o poder de mudar o estado das coisas, de sólido para líquido, por exemplo, ou de líquido para gasoso, para vapor. Na Shin podem surgir mudanças positivas relacionadas ao Shalom, que é uma palavra que começa com esta letra, ou mudanças negativas relacionadas ao Sheker, que é a palavra mentira, que também inicia com esta letra. Então, todas as letras têm estas facetas, assim como nós temos as diferentes facetas, positivas e negativas. Agora, a partir de qual ou de que atos e de quais pensamentos e de quais decisões nós tornamos uma ou a outra real em nossa vida, né? Há algo que precisamos fazer para alcançar o estado de Shalom e que ninguém pode fazer por nós. Todo o que Jacó fez, por exemplo, é algo que ninguém podia fazer por ele. Sabemos que Shalom, além de ser um cumprimento, significa paz, felicidade, alegria, amor,
uma quantidade de coisas, todos se irão bem, vamos dizer, uma quantidade de sentimentos fortalecedores juntos. Esse, pelo menos 7. Essa é a palavra shalom. Numa briga, por exemplo, entre duas pessoas, para mudar o estado dessa briga, chega um terceiro. Aqui tem duas pessoas brigando, vamos supor. E esse terceiro ajuda a fazer as pazes ou joga mais fogo nessa briga. Equilibra ou desequilibra. Equilibra ou desequilibra, para um lado ou para o outro. Depende do que esse terceiro faça nessa briga. Por isso essa coluna de equilíbrio é tão importante. Porque não é que por ser uma coluna de equilíbrio, já de per se, ela é boa. Não. Depende eh, para onde vai dirigir ou orientar as forças de uma determinada situação. Aqui coloquei de uma forma muito densa, de uma briga entre duas pessoas, já que estamos falando em luta, Esse caminho do meio pode derivar ao shalom ou pode alimentar mais a briga, pode alimentar o contrário. Como alimentaria mais a briga? Bom, uma das formas é como sheker, uma mentira. Mas todas as mentiras são negativas. Aqui entramos em outros caminhos de Kabbalah que diz que não, muitas vezes tem mentiras necessárias, que só transformam uma verdade para que alguém não seja machucado. Isso também precisamos considerá-lo dentro dos ensinamentos da Kabbalah. Não é que todo o que é mentira vai fazer mal a alguém. De fato, temos cenas e passagens, até na Bíblia, onde essa verdade fica ocultada ou fica dissimulada, ou Deus fala o contrário, ou faz uma ameaça com que vai matar o filho e depois não o faz, só para que a pessoa reaja. De fato, os antigos cabalistas falavam para seus alunos quando estavam numa situação que precisavam uma transformação imediata, falavam que eles iam morrer. E se você vai morrer logo. Ali a pessoa despertava e dava praticamente um pulo, né? Disse, não, 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 eu não quero morrer. Aí começava a fazer tudo o que tinha que fazer. Veja bem, era uma mentira. Mas era uma mentira que levava para uma transformação. Esta forma está formada por uma zain aqui na esquerda, uma yud e uma vav, que juntas formam a palavra ziv, que significa destello de luz. Este é outro conceito importante aqui na letra Shin, destello de luz. A Shin também simboliza o sheker, a mentira necessária para mudar uma situação. Quando o Criador mente para Abraão, fala que vai ter um filho, mudou a verdade falando que Sara disse que ela era muito velha para ter um filho. E na verdade disse que ele era muito velho para ter um filho, né? Só que veja a sutileza da mentira nesse caso também. Outro exemplo mais. A forma da Shin possui 3 braços, que também simbolizam os 3 pilares da árvore da vida. Vê como todo um fractal, de maior a menor, simboliza os braços, a árvore da vida. Também dentro de cada coluna existe uma Shin e dentro de cada sefirá também, logicamente. Porque cada sefirá tem uma árvore da vida dentro. Tem 10 sefirot internas. Também significa dente em hebraico, a palavra Shin, associado à ideia de mastigar e digerir. Simbolicamente, isso representa a habilidade de processar y comprender conceitos espirituales profundos. O acto de mastigar pode ser visto como uma reflexão contínua sobre as ideias, mastigando os segredos da Torá e assim incorporá-los em porções menores, que é o que nós fazemos aqui também toda semana. O nome Israel contém o fogo da Shin e cada uma das letras conecta Israel, Jacob, con un patriarca o una matriarca, formando un sistema de energías equilibradas. Si ninguém nunca viu isso, já vou mostrar para vocês como que isso funciona. Essa é a palavra Israel, que na verdade é Jacob. Aqui já está Jacob, né? O nome dele foi mudado por Israel. E cada uma das letras é a inicial de um patriarca ou uma matriarca, por exemplo, do pai de Jacob, de Isaac, da mãe, de Rivka, de Lea, que foi afinal uma mulher com a que ele fica, na primeira linha, direto, e dos ancestrais, Sara e Abraão. Está na segunda
e na anteúltima letra, a Shin e a Aleph. E Rachel, que foi a esposa que depois morre, depois de ter o Benjamin, também pode ser, também está aqui na Resh, junto com Rivka. Então veja como todos os nomes de todas estas porções, todos os nomes envolvidos aqui, não são pessoas, não são histórias de alguém que viveu naquela, são energias que se integran de muitas formas, de forma inteligente, y de formas que ainda ni conocemos. Por eso la Torá continúa siendo estudiada y cuanto más estudiada, más segredos y más revelamos, muito além de uma historinha ali que está escrita que não significa absolutamente nada, sino for por seus níveis mais profundos, místicos. Após a reconciliação com Esau, Jacó erige um altar em agradecimento a Deus. Isso está em Baixilach, nesta porção 33:20. A letra Shin, como um fogo espiritual, reflete a essência do altar como um ponto de ligação entre a terra e o céu, um local de transformação espiritual. A Shin, como molde de transformação, não apenas reflete a jornada de Jacó, mas também oferece uma chave espiritual para compreender como o fogo divino pode purificar, elevar e criar um novo começo. De isso se trata e de isso se trata também a meditação que vamos fazer, se vocês estão prontos, claro. Eu acredito que vocês estão sempre prontos para as meditações, né? Já tem demonstrado isso. E vamos guiando uma meditação, então, a partir do que vocês já conhecem, uma postura que possa trazer equilíbrio, calma, onde buscamos colocar as costas retas em relação com a nossa cadeira, as mãos sobre os joelhos, ou sobre nossa mesa com as palmas para cima. No caso, eu coloquei as mãos sobre a mesa. E tentar fazer algumas respirações conscientes que possam nos trazer e reafirmar calma e nos preparar para um momento de introspecção. Buscamos o conforto da nossa alma por cima do conforto do corpo. 3 ou 4 ciclos de respiração. Em cada um desses ciclos de respiração, nos alinhamos com um molde perfeito de nossa criação. Sabemos que as letras são recipientes de consciência e que, em origem, foram usadas para criar virtudes e para criar as energias que construíram este mundo físico. Visualizamos na nossa frente a letra Shin, dourada com todo o seu potencial, e dentro dela já estão as 3 chamas que irradiam uma luz poderosa. Um fogo vivo, composto por essas 3 chamas que vão se erguendo e vão se elevando acima da letra. Cada uma delas representa uma força essencial. A força de Gesed, a chama da direita, da expansão, da criação, com todas as suas qualidades e potencialidades. A chama da esquerda representa a restrição, a Geburah, aquilo que fazemos para transformar a criação em valor, aquilo que fazemos para transformar as coisas em coisas de valor para os seres humanos. Isso é uma restrição. Aonde colocamos esse limite? Quando fazemos uma obra de arte, estamos fazendo uma restrição das cores ou das formas
ou das pedras com as quais estamos trabalhando, ou das acordes e as notas musicais, a estamos levando para um padrão definido por nós. Isso também é uma Geburah. Então temos expansão e restrição representadas nessas duas chamas dos extremos. E com essa chama do meio, representamos a força e a disciplina necessárias, a força interior, algo que chamamos o entusiasmo, onde unimos a harmonia da criação com a criatividade que nós mesmos colocamos para fazer as transformações e a disciplina que precisamos para isso. Isso vai criar certamente uma obra harmônica e bela. Por isso a chama central representa a beleza, o Tiferet. Essas três chamas agora se elevam e se unem acima da letra, e é essa luz que formam essas três chamas unidas e integradas se dirige para o topo de nossa cabeça. Começa a descer e entra pelo nosso topo de nossa cabeça, para o nosso cérebro, invade nosso cérebro, desce para o nosso coração, se expande nosso coração como energia magnética, desce para o restante do nosso corpo, se concentra no nosso fígado e se expande e dissolve novamente para o nosso coração como energia magnética, se eleva para o nosso cérebro como energia elétrica e agora temos um conjunto de energias que nos deixam plenos de luz. Essa luz, em conjunto, a emanamos para todo o universo, desde nós para todo o universo. A transformação, então, começa em nós e se expande para o universo. Agora precisamos entender um conceito. A letra Shin é um dos 22 moldes da criação e representa o poder transformador que tem esse potencial de nos conduzir ao Shalom, à paz interior, e ao Ziv, ao esplendor. Shin molda a essência das almas, trazendo equilíbrio entre polaridades e possibilitando uma conexão profunda com a beleza da luz infinita. A única condição para revelar esse potencial é sair a enfrentar o lado negativo que está em nós, impedindo de alcançar essa luz. Talvez, quando alcançamos, vemos que não era tão negativo assim, e sim uma parte de nosso próprio equilíbrio. Entendemos que o medo era o medo ao desconhecido, e não o medo em relação a algo específico. Esse medo nos mobilizou e nos trouxe para uma situação de aproximação com a luz. O fato de sair em busca de algo, mesmo sem ter encontrado isso ainda, já é o suficiente para revelar os resultados de aquilo que procuramos. Então, qualquer coisa que você procura, saia em busca disso. O fato de sair vai fazer toda a diferença e vai te aproximar com a luz daquilo que você procura. A Shin é transformadora de nossa essência, removendo escuridão e trazendo luz, e nos alinhando com um propósito divino dentro de nós. Visualizamos novamente e expandimos essa luz o máximo possível para todas as partes de nossa vida e para todas as partes do mundo, entendendo que os conflitos do mundo são nossos próprios conflitos e as correções que precisam ser feitas no mundo são as nossas próprias correções. Então, esta forma, esta letra, esta essência vem para nos ajudar a fazer essa correção. A Shin é um selo luminoso
no centro de nosso coração. Agora ela se recolhe para o centro de nosso coração e começa a pulsar em harmonia com nossa respiração. E voltamos a fazer um ciclo de 3 respirações conscientes, agora carregando toda essa luz dentro de nós. E finalizamos a meditação. A conclusão qual seria? Todos temos uma luta pendente. Geralmente essa luta não é contra alguém que percebemos como inimigo, sino todo o contrário, contra forças que nos atraem por considerá-las afim a nós, ao familiar, aos laços sociais e à ética das relações que nos foi imposta. Mas essa luta precisa ser encarada para encontrar o verdadeiro equilíbrio. Esta semana é uma ocasião propícia para elevar todo o que desejamos que se eleve em nossa vida, inclusive as lutas que estabelecemos no mundo físico. Elevá-las a outro plano e é nesse plano onde acontecem realmente as conquistas. No plano não físico, no plano espiritual. Quem quiser participar ou fazer comentários ou perguntas, estão os microfones abertos. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta com relação ao nome que foi trocado para Israel. Aham. O nome foi pelo anjo da morte, então? Aham. Enviado por Deus. Por isso Enviado por tem, Deus. claro, por isso tem tanta contradição enquanto alguns que falam que é Deus, outros falam que é o anjo, outros falam que é um anjo de Deus e que o anjo, bom, eu, eu vou, assim, a linha de raciocínio está com o que diz o Zohar e o Talmud que o que representa são energias negativas, pues chamamos o anjo da morte e é relacionado diretamente àquilo que na palavra, quando ele fala da mão de meu irmão, da mão de Esaú, ele mesmo está manifestando para Deus, que o medo de Jacó era que essas energias estivessem misturadas e que ele confiasse em que ele vai querer fazer as pazes com o irmão e aí se encontra com a energia da morte. Por isso que a batalha se estabelece antes. E por isso que eu fiz esse interlitere, né? Esse entender entre linhas que e associar essas duas coisas. Que Deus, sim, manda ele lutar contra essa energia. É uma energia que Deus manda para ele, sim, como qualquer energia negativa ou coisa que acontece na vida de nós, que nós acreditamos que não que é o diabo que mandou. Não, não, todas são energias que Deus te manda. Para quê? Para te fazer mais forte, para que você possa provar alguma coisa, né? Porque depois da prova só que vem algum tipo de recompensa, né? Horácio, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa Essa tarde. mudança de nome seria, então, uma mudança de energia. Porque quando eu mexo nos nomes, eu mudei a energia dele. Claro, mas na verdade é o contrário. Mesmo que tivesse mudado o Hum, nome, ele não teria mudado a energia. Foi ele que mudou a energia através de vencer algumas batalhas. Esta é a grande hum. confusão, inclusive, que nos trazem estas nova espiritualidade, né? Que diz que se você muda alguma coisa externa, seja nome ou qualquer coisa, mudará a tua energia. Não, a única que tem capacidade para mudar a energia é você. Se você depois merece um novo nome em função de todo esse trabalho feito, aí é outra coisa completamente diferente, que foi este caso, né? Que sempre a Sim, mudança de foi, nome. Sim, desculpa. sim, foi o que eu pensei, né? Ele Claro, mudou o nome em claro. função da energia que ele se Que, trabalhou. claro, totalmente. Aí que está, perfeito. Perfeito. Uhum, Merecia esse uhum. nome, Foi assim que eu pensei. né? Sim, Totalmente. exatamente, foi o que Sim, eu sim. pensei. Uhum. Muito bem pensado. E outra coisa, sim, Sim. desculpa. É que esse é um pensamento de maturidade espiritual, né?
O outro Uhum. pensamento de que as coisas acontecerão fora, mudarão algo em Uhum. mim, é um pensamento infantil, né? Então, perfeito isso. Por Uhum. isso digo, destaco essa linha de pensamento. Sim, Uhum. desculpa. E outra coisa, quando você falou das mentiras necessárias, Uhum, a meu entendimento foi assim, ocultar a verdade apenas. uhum, uhum. É isso? Claro, Pode ser interpretado assim uhum. também? Sempre pensar no propósito, né? Se o propósito Uhum. tem, por exemplo, mais coisas, tem alguns propósitos, tem preceitos e tem leis universais. Um preceito fundamental em toda a Torá é de que prevalece a vida, por exemplo. A vezes tem algumas Uhum. perguntas, quizás, ou assim, ou pode ser feito assim. Bom, tem que prevalecer a vida. Por isso, por exemplo, né? No Shabbat é um Uhum. dia que aquele ortodoxo, por exemplo, não pode ir no médico, não pode fazer. Tá, mas se está em risco a vida, pode levar alguém no médico, usar o carro, ligar as luzes e tudo isso? Sim. Quer dizer, a Uhum. vida acima de todo. Então, quer dizer, se eu Uhum. transformo determinada coisa e posso transferir essa verdade, demorar para falar isso, ou falar algo que realmente vai fazer com que a pessoa não se machuque Uhum. e prevalece a vida, bom, sim, a vida é mais importante que isso, né? Uhum. Sim. Então, sim, Obrigada. como para citar um exemplo, né? Mas sempre tem níveis, né? Uhum. Níveis ou de leis ou de leis universais. Quando se fala de leis universais, fala de coisas que acontecem mesmo que a gente queira ou não queira, né? Vê uma quantidade de água nas chuvas. Bom, tudo bem, aconteceu. Agora, o que que eu faço com isso? Ah, eu vou construir minha casa mais alta, porque eu sei que naquele lugar, eu vou canalizar a água e vou mandar água para um bairro que não tenha, não sei. É um exemplo apenas, né? Mas não depende tanto do que acontece, sino do que eu faço com o que acontece, do que como nós nos posicionamos perante as coisas que acontecem. Isto também é interessante entendê-lo como que tem muitas pessoas que passam por situações difíceis, eu recebo mensagens permanentemente, pessoas que procuram ajuda e, bom, o primeiro pensamento é, o que que eu estou fazendo com isso que acontece? Né? E o primeiro pensamento nunca pode ser, bom, eu estou preso nessa situação pelo que aconteceu. Não, não, o que aconteceu está ligado a algo que eu fiz, ou que é algo que eu não fiz, ou algo que eu realmente tinha que enfrentar e não enfrentei, trazendo um pouco o assunto desta porção, né? Mas beleza, então. Hoje a gente estendeu um pouquinho mais, acredito, mas agradeço aí a participação de todos. Espero que tenha sido de proveito, que tenham conseguido tirar algo limpo de tudo o que falamos hoje. E a gente se encontra então na próxima Paraxá, no próximo sábado. Tá bom? Gratidão, Horácio. Gratidão, Gratidão a Horácio. todos. Tenham uma Bom excelente final de semana. semana a Gratidão, todos. Horácio. Bom final de semana a Bom final de todos. Gratidão, semana. Bom gratidão. final de semana. Shalom. Bom final de semana. Shalom. Gratidão.